Olá, eu sou o Matheus Piffer Júnior da agência Neurônio Adicional, especializada em web marketing, agência que atende a Resecom Contabilidade e Assessoria, do nosso querido amigo Renan. Inclusive estamos aqui hoje na Resecom, estamos num espaço chamado Academia Resecom, que é esse espaço lindo e super bem planejado, que tinha uma agenda de curso super bacana para 2020, que teve logicamente que ser cancelada e que agora a gente retoma ela com uma visão otimista aí para 2021. Na verdade é o seguinte, não importa o cenário que a gente vai enfrentar esse ano de 2021, a gente tem que se planejar e dar um jeito de superar. Então, inspirados numa live que a gente fez ano passado, exclusiva aos clientes da Resecom, com o tema o impacto do Covid-19 no e-commerce brasileiro e as tendências on e offline, a gente resgata então um pouquinho dessa live, alguns tópicos principais, e com essa visão otimista para 2021 a gente produz esse vídeo aqui hoje, né, Renan? É isso aí, Matheus, seja bem-vindo ao nosso espaço. Você também que está assistindo a gente nesse momento. Esse espaço ele é planejado para a gente conseguir preparar e passar informações importantes para nos auxiliar nos desafios do mundo empresarial, do mundo dos negócios. E com certeza esse ano de 2021 a gente precisa estar bastante consciente para saber os melhores caminhos dentro dos desafios que a gente vai encontrar nesse ano. Então espero que nesse vídeo a gente consiga passar boas informações e que elas sejam úteis para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Um cenário que nos espera aqui em 2021 é um cenário que começa como terminou, né? Ou seja, desafiador, difícil, podemos até dizer ruim de alguns pontos de vista, mas não para o e-commerce, ou melhor, não para o online, né? Por isso que a gente se inspirou para trazer isso, né? No online o cenário não foi ruim em 2020, não. O cenário, por exemplo, nós conseguimos perceber junto com os clientes aqui que os clientes que conseguiram migrar rapidamente ou se ancorar no online foi muito importante, porque com o receio da pandemia e a perda de receitas, houve uma transição para o online. Então, aquelas empresas que conseguiram fazer essa transição de uma forma mais eficiente, ela conseguiu dar manutenção nessas receitas e o impacto do Covid foi muito menor em relação àquilo que a gente esperava em março. E isso eu acho que se deve a esse fenômeno do online que cresce no Brasil, como a gente consegue ver. Se a gente fizer um recorte, por exemplo, do ano de 2019 e 2020. Então vamos trazer alguns dados aqui para quem está nos assistindo conseguir entender melhor esse cenário, por que ele foi bom 2020 para o online. Se a gente fizer um recorte 2019 e 2020, ali no período março, abril, tá certo? Que foi o início da pandemia, a gente teve um faturamento no ano de 2020 de 5,7 bilhões, ou melhor, desculpa, no ano de 2019 de 5,7 bilhões e 2020 de 8,4 bilhões, ou seja, nós estamos falando de um aumento de 48,3%, isso só ali no início da pandemia, né? Se a gente comparar daí sim o ano 2019 com o ano 2018, por exemplo, só para a gente entender, então imagina agora no fechamento de 2020 como vai ser. Ano 2019 o faturamento já havia sido de 62 bilhões, a gente já estava falando de um crescimento de mais de 16% ali em cima de 2018, 4 vezes o que vendia em 2010, tá certo? Então, quer dizer, se 2019 já tinha um crescimento de 16% frente a 2018, e a gente pega só esse início da pandemia e já vê um crescimento aí de 48% frente a 2019, quando forem finalizados aí os números de 2020, os números vão ser muito impactantes, muito fortes, muito importantes. Se a gente pegar lá no final de 2020, agora na Black Friday, por exemplo, foi o maior aumento, né, o maior crescimento de vendas Black Friday desde 2014. Tá? A gente está falando de um crescimento de 26,4% aproximadamente, ou seja, 2020 foram 6 bilhões de faturamento aí, tá? Na Black Friday, tá certo? A Cyber Monday também bateu recordes, e se a gente pegar ainda um último dado, o segundo trimestre ali, quando começou a pandemia, o segundo trimestre agora de 2020, a gente está falando de 5,7 milhões de novos usuários, ou seja, imagina quantos novos usuários a gente não teve em 2020, né? Então, eu acho importante, Renan, a gente desenha esse cenário, mostra como o e-commerce é atrativo, né? Como as vendas online são atrativas, mas para quem quer começar... Um mercado para ser explorado, né? É um mercado para ser explorado, mas para quem vai começar, porque assim, tem 2 pontos. Primeiro, o que você falou, a questão do online ela tem que estar estrategicamente inserida no planejamento da empresa
e ela pode se tornar agora a principal fonte, ou ela pode se tornar uma fonte complementar, ou ela pode simplesmente servir como uma fonte estratégica para conseguir novos clientes que ela não conseguia de outra forma, que não vão mais visitar a loja dela fisicamente. Então, mesmo que ela não faça a venda, ela pode se tornar uma porta de entrada importante na estratégia. Mas para quem quer começar nesse universo aí, o que é importante olhar, Renan? A gente sabe que o Brasil é um pouquinho burocrático, né? Dentro do cenário brasileiro, a gente tem diversas informações que fazem parte da constituição das empresas. Uma delas, por exemplo, é a questão do enquadramento. Uma empresa pode ser uma sociedade limitada, uma sociedade por ações, uma sociedade individual e uma individual limitada. Hoje a gente tem a questão da Eireli. A partir dessas informações, a gente estrutura o que seria mais ou menos o quanto de dinheiro essa empresa vai movimentar. Que aí a gente tem um nome para isso, que é o porte da empresa. A gente tem microempresa, empresa de pequeno porte, assim por diante. E aí as questões de porte, elas vão estar ligadas com as questões tributárias. No Brasil a gente tem 3 regimes tributários, o conhecido Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Tudo isso vai estar linkado com o quê? Com o resultado, porque parte vai ser receita, parte vai ser tributo, gasto, despesa e resultado. Então, a concepção da abertura de uma empresa, ela tem que caminhar por essas informações, e é isso que faz a coisa andar. Até porque quando a gente pensa em entrar no e-commerce, eu sinto como nos clientes que a gente atende, né, são muitos clientes que nos procuram semanalmente, e a gente sente que eles acham que é mais simples ou mais fácil abrir uma empresa online, que talvez seja menos burocrático, com menos dificuldades, enfim, menos pontos críticos. E não é bem isso, né? Inclusive uma coisa que eu acho que é muito importante de já começar redondo é a questão de não misturar a grana, né, do empresário com a empresa, né? Isso é verdade. Uma das questões importantes da própria razão de ser de uma empresa é você conseguir separar as coisas. Isso porque tem grandes riscos em relação a isso. Nós podemos, por exemplo, destacar o fato do próprio risco do negócio. Toda empresa ela tem um risco, por menor que seja, e se isso não ficar muito bem delimitado, né, qualquer tipo de ação ou qualquer problema pode invadir, por exemplo, o patrimônio da pessoa que está ali no front dessa empresa. Então, a questão da confusão patrimonial, que é assim que se chama essa mistura, né, ela é muito importante a gente fazer a separação desde o começo, tanto do lado informacional quanto do lado de risco fiscal, legal, tributário. Então, para não haver essa confusão, como é que a gente faz? Uma das coisas, assim, a gente pode citar algumas coisas, por exemplo, e são erros ou talvez ações que são pouco recomendadas, mas aqui eu vou trazer algumas para a gente poder pontuar bem e ficar em cima de atitudes, né? Uma delas é o seguinte: contas separadas PF, PJ. Uma coisa é você começar a receber dinheiro na sua pessoa física ou na sua conta bancária, que é da empresa. Isso não é legal, isso não faz parte de uma boa gestão. A gente sabe, por exemplo, que há algumas empresas que elas precisam fazer reembolsos para os vendedores, ou propriamente, por exemplo, a pessoa ela está necessitando de alguma coisa, ela está na rua, ela precisa disso, precisa daquilo, e ela acaba comprando com o dinheiro dela e depois a empresa vai reembolsá-la. Isso também não é uma prática legal. O legal seria ter um cartão corporativo, que já é uma solução que está aí no mercado e facilita bastante a vida. Uma coisa que é importante é o seguinte: administrar é controle. Então, assim, quem não controla não administra. Então, tudo que a gente tiver na empresa, tanto pelo ponto de vista de informação, é muito importante ter os controles bem feitos, o que está sendo pago, o que está sendo comprado, e isso faz parte também. Uma outra coisa é a questão do seguinte: se o sócio não sabe quanto ele ganha, ele vai começar a pegar recursos da empresa. Então, na definição da abertura do negócio, na definição das regras de compor aquele negócio, defina uma remuneração para o sócio. Isso vai fazer uma diferença muito grande na gestão, porque às vezes a gente tem empresas, por exemplo, que acabam, a pessoa precisa viver, logicamente, e ela vai se sustentar de alguns recursos da empresa. Isso não é interessante do ponto de vista informacional. Então, essas são alguns modelos, né,
algumas ações, na verdade não modelos, mas que ficam um pouco mais direcionáveis do que é a empresa e do que é a pessoa física. E um ponto importante também, não deixando de lado, é a questão fiscal. Tem um risco importante aí. Porque, veja bem, é muito importante uma empresa estar estabelecida e emitir notas e ter a comprovação que aquela receita vem da pessoa jurídica. Por quê? Veja bem, vamos dar o exemplo do MEI. O MEI ele é uma atividade que ele tem a sua limitação, mas que é muito econômica para o empresário. Ele vai gerar aí um custo mensal de R$ 60, R$ 90 por mês em pagamento de tributos. E imaginemos que a gente começa uma atividade, um e-commerce, e a pessoa recebe esse dinheiro na pessoa física dela, na conta do banco dela. A Receita Federal ela pode entender que esse é um rendimento da pessoa física e ela vai tributar esse rendimento em cima da tabela de imposto de renda, que seria daí então, na diferença de 60 a R$ 90 fixos por mês, de 7,5% até 22,5% em cima dos recebimentos. Então você imagina essa diferença no bolso do empresário. E é um risco que qualquer pessoa que tenha uma conta bancária pode correr. É a famosa bica. Tem que tomar cuidado. Eu ouvindo você, vamos dizer assim, listar esses pontos, me veio à mente também que é importante listar, do nosso ponto de vista de comunicação, de web marketing, alguns pontos que a pessoa ela tem que se atentar também quando ela vai iniciar, né? Então tem o lado fiscal, contábil e tem o lado aqui do marketing, da comunicação, porque é muito comum, né, quando o cliente nos procura, ele não ter essa noção do que nós chamamos de pilares, né, dos pontos, dos tópicos aí principais que você tem que olhar quando você vai iniciar um trabalho. Então, nas aulas de pós que eu dou, nos clientes que procuram a gente, ou até mesmo os clientes que já estão no mercado, a gente costuma conversar com eles quanto você está atento a todos esses pilares, né? Porque um deles de fora já pode complicar bastante para você ter um bom planejamento e de repente a conta vem depois. Esse que é o problema, né? Você vai tocando o barco, mas quando você vê, por exemplo, um pilar é sistemas e integração, ERP. Você pode começar sem ele, mas se você não planejar a implementação dele, depois você cresce e depois você vai atrás disso, você vê o valor e você vê o trabalho que você vai ter para colocar todos os seus produtos, por exemplo, dentro disso, integrar isso com o teu estoque, uma série de coisas. Quer dizer, vai dar um trabalhão lá na frente que de repente compensa você já começar, mesmo que com uma solução mais simples, mas desde o início, né? Então, a gente está falando também de outros pilares. Aí cabe ao empresário fazer uma pesquisa e ver o que ele entende melhor, porque a gente gosta muito, por exemplo, de 9 pilares, mas tem, enfim, profissionais da área que chegam a trabalhar com 11, com 12 pilares, mas eu estou falando também de equipe, estou falando também de logística, estou falando também da parte de segurança, de credenciamentos. Por exemplo, se você é um e-commerce, você tem que ter todos os seus selos, todo o credenciamento necessário para garantir a segurança de quem vai colocar os dados ali na tua empresa. Enfim, tem diversos pontos e comunicação e depois marketing são apenas alguns desses pilares, que são os que a gente consegue daí entrar e auxiliar o cliente, né? E aí entra essa questão também da parte do planejamento contábil e tudo mais, que é isso que eu como empresário deixo aqui, eu acho que a dica mais importante, de que o escritório de contabilidade, né, o seu contador, ele não pode exercer papéis meramente burocráticos. Ele tem que, de fato, ser um parceiro da tua empresa, um braço direito. É assim que a gente trabalha com a Execom, inclusive aqui hoje produzindo um vídeo, né, bacana em parceria, porque, de fato, todo o planejamento nosso, ele tem que estar ciente, caminhando, né, junto com o planejamento contábil, aí, a parte que o escritório todo nos auxilia, né? Então, acho que isso é uma dica muito valiosa, mas que também não depende só do empresário cobrar, né? Depende muito do escritório, de contabilidade, do contador, tem uma proatividade, né? Sem dúvida, faz parte, mas eu acho que a parceria ela é fundamental, tanto do ponto de vista da empresa, ter os controles, fazer a parte dela e também ter uma boa assessoria para indicar esses caminhos, né, Matheus? Porque o ano de 2021 está aí, cheio de desafios, né? O que a gente espera para 2021, Renan?
Matheus, eu acho que a gente poderia pensar no seguinte: planejamento redobrado, preciso e rápido. Se a gente fazer uma metáfora, se a gente pensar, a gente coloca um endereço dentro do aplicativo que vai nos levar e vai nos guiar, se qualquer coisa que a gente faça e a gente saia dessa rota, ele vai recalcular rapidamente e vai nos dar uma nova rota. Essa é uma questão da gente ter essas informações antecipadamente. Como que a gente faz isso? Como que a gente pode antecipar algo se eu não sei o que vai acontecer? Criando exatamente possibilidades de cenários diferentes. Eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer em relação à vacina, em relação ao Covid. Eu espero que todo mundo esteja muito saudável, muito bem, com negócios fortalecidos, cheio de esperança, cheio de saúde, mas a gente tem dúvidas, e as dúvidas fazem parte do negócio e do ambiente empresarial. E essas dúvidas elas devem ser traçadas com planejamentos específicos. Por exemplo, eu posso ter cenários, um ótimo, um bom e um ruim. E aí, a partir disso, eu já sei dentro dos acontecimentos do dia a dia, quais as atitudes eu vou tomar em relação àquele caminho. Daí recalcula. Exatamente, a gente está sempre recalculando essa rota e eu acho que é assim que a gente pode fazer um ano 2021 proveitoso, eficiente e com uma performance econômica boa, que é isso que todo mundo espera, né? Show de bola. Bom, para quem quiser bater um papo com o pessoal da Resecom, www.resecom.com.br. Quem quiser bater um papo com a Neurônio Adicional, www.neuronioadicional.com.br. Os contatos todos estão nos respectivos sites. Foi um prazer poder estar aqui com você hoje, Renan, estar com você que está nos assistindo. Esperamos aqui que o conteúdo seja valioso, seja útil. Qualquer sugestão para novos vídeos, inclusive, pode deixar o comentário aí nas nossas redes sociais, onde você estiver assistindo o vídeo, né, seja no YouTube ou nas redes sociais. Será um prazer aí poder interagir com vocês. Muito obrigado por destinar esse tempo que é tão valioso, tão difícil, né, para assistir esse vídeo aqui com a gente. Obrigado, Renan. Matheus, obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, estamos à disposição e eu desejo a todos um excelente 2021.